dia. O Centro Cultural Ferroviário de Araçatuba ganha um novo capítulo da sua história. A Câmara Municipal analisa um projeto da Prefeitura que autoriza a doação do espaço ao SESC São Paulo. A proposta prevê a restauração da antiga oficina de locomotivas e a implantação de uma unidade do SESC na cidade. O imóvel faz parte do conjunto histórico da antiga Noroeste do Brasil, na Vila Ferroviária, e é tombado pelo Condefat. Para explicar como funciona esse projeto, quais são os passos e o que pode mudar para a cultura da cidade, nós vamos conversar agora com a secretária municipal de Cultura de Araçatuba, Vanessa Manarelli. Vanessa, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é sempre uma honra recebê-la. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui com você, essa audiência. A gente fala que é a audiência do pessoal levando o filho para a escola, indo trabalhar. É aquele pessoal que está na correria no dia a dia, querendo começar bem informado às manhãs. Então, bom dia para todos nós. Vanessa, e para quem está ouvindo agora, o que exatamente prevê esse projeto que será votado hoje pela Câmara? É um projeto de desafetação e doação. Desafetação é um termo técnico para dizer que esse bem vai ficar... ele fica livre de questões especiais de uso, é muito técnico, mas é uma doação da área onde nós temos ali o imóvel do Centro Cultural Ferroviário. O Centro Cultural Ferroviário, como você disse, um imóvel que é tombado pelo Condefat, mas a gente esquece, antes de ser tombado pelo Condefat, ele também foi tombado a nível municipal em 1992. Então, o primeiro decreto que a gente tem conhecimento aí de tombamento municipal já previa essa proteção ao Centro Cultural. E esse é um projeto de doação, e o que é mais importante dizer é uma doação com encargos. O que significam os encargos? Obrigações do SESC. Então, o município ele não está simplesmente doando uma área para uma entidade privada, ele não está simplesmente abrindo mão de um grande problema que ele tem, ele está vinculando a restauração desse imóvel, ele está vinculando essa doação à implantação de uma unidade do SESC e está vinculando também esta doação à manutenção desta unidade. Ou seja, o SESC, para receber esse imóvel e continuar em posse desse imóvel, propriedade desse imóvel, ele precisa restaurar o prédio de acordo com as orientações dos órgãos de proteção, Câmara Setorial do Patrimônio ligado ao nosso Conselho Municipal e também do Condefat, ele precisa implantar a unidade e mantê-la. E o que acontece, Suelen, se ele não cumprir uma dessas obrigações? Automaticamente este imóvel volta para o município. Então nós entendemos, eu até ontem comentei em um post na internet, porque a internet ontem pegou fogo, ontem na tardezinha, falei assim, gente, é um combo perfeito. É restauração, é trazer vida para o centro histórico. E se tudo, vamos pensar, isso não vai acontecer, mas se lá na frente o SESC em algum momento fala, olha, não queremos mais implantar, o bem volta para o município. Então, a gente entende que é uma parceria muito estratégica, é uma parceria importante e é uma parceria que significa muito para o nosso projeto maior de requalificação do centro histórico. Vanessa, o SESC pode demolir ali a oficina das locomotivas? Ele pode, porque já está bastante deteriorado. O Jonathan estava até procurando uma imagem ali. A gente sabe que, infelizmente, é um local que vem sofreu um abandono de administrações anteriores. Então, é um lugar que está deteriorado. Chegou a começar a ser feita uma reforma ali, mas depois foi abandonada. O SESC pode chegar e falar assim, vou demolir tudo isso e vou construir outra coisa no lugar? Não, de maneira nenhuma, absolutamente não, exatamente porque este imóvel é tombado. Eu sei que a gente passa lá na frente hoje e fica triste com a situação dele, mas o compromisso do SESC não é só um compromisso formal no projeto de doação, é um compromisso pela lei. Ele vai ter que restaurar de acordo com as orientações dos órgãos técnicos. Então, vai ter que passar esse projeto de reforma pelo Condefat,
pelo conselho, pela Câmara Setorial do Conselho. Então, ele não pode simplesmente falar assim, não gosto dessa estrutura, vou fazer uma outra estrutura. Isso não existe, essa possibilidade, ela não existe. Ele vai restaurar. Engraçado que a gente conhece o Centro Cultural com 3 grandes portas só na frente, né? E o Centro Cultural tinha 9 portas. Então, a gente até fala que essa restauração vai mostrar para as novas gerações como, de fato, a oficina de locomotivas ela era. Então, não tenham medo, porque esse imóvel não vai ser descaracterizado, ele não vai ser demolido, nada disso, ele vai ser mantido. E por que a prefeitura optou pelo modelo de doação com encargos em vez de manter a gestão direta do espaço? Essa foi uma costura especificamente feita com o próprio SESC. Eu não sei se eu disse na outra vez, mas vou repetir. Essa negociação é uma negociação que a gente tem feito há mais de um ano. Então, quando o SESC começou a se interessar e entender a importância e a relevância disso, eles fizeram diversos estudos e pareceres, e nós temos uma ação civil pública sobre a nossa lei orgânica do município. Então, a nossa lei orgânica fala que para ser concessão, para ter uma concessão de imóvel público, você tem que ter um processo de licitação. E o SESC falou assim, olha, eu sinto muito, não é a característica do SESC participar de processos de licitação. Então, para a gente não interessa. Então, todos os pareceres do SESC, desde o primeiro parecer, que é um parecer de quase 40 páginas, pela viabilidade, pela legalidade, até este parecer que foi emitido agora recentemente, ele sempre faz a opção pela doação, em razão dessa peculiaridade dessa ação civil pública que tem sobre a nossa lei orgânica e pela questão também do investimento que vai ser feito. Eu faço uma conta muito rápida, Suelen. Então, a gente imagina que para restaurar uns 10 milhões, para implantar uma unidade de 20 a 30 milhões, para manter uma unidade em funcionamento do SESC de 20 a 30 milhões por ano. Olha o tamanho do investimento financeiro que essa instituição está disposta a alavancar em Araçatuba. Então, rapidamente aí, se a gente faz uma previsão de 10 anos, nós estamos falando de 200, 300 milhões de reais. E é mão de obra que vai ser contratada, os produtores culturais vão ser contratados. Eu não consigo nem listar todos os benefícios que isso pode trazer. Primeiro, recuperação, reconstrução do nosso centro histórico. A gente passa ali por aquele local, a gente tem... Eu vou dizer aqui a verdade, a gente sente vergonha da situação em que está o Centro Cultural. Eu conheci o Centro Cultural na sua plenitude e vi todos esses processos acontecerem, esse processo de degradação, essa impossibilidade, essa dificuldade de restaurar esse imóvel. Então, quando hoje nós temos essa oportunidade concreta de trazer vida, de restaurar, de mudar o nosso centro histórico, eu conclamo assim que as pessoas pensem no que isso impacta, não hoje, o que isso vai impactar daqui 2, 3 anos e o que isso vai impactar para as gerações futuras. O que nós estamos decidindo hoje pode ser que caia no esquecimento daqui 10 anos, mas os nossos filhos, os nossos netos que vão ter ali um centro histórico, que vão ter um SESC, um lugar de lazer, eles vão se lembrar que em algum momento as pessoas dessa cidade disseram sim. Elas não tiveram medo e elas falaram sim. Sim para a reconstrução, sim para o seu patrimônio histórico, disseram sim para o futuro de Araçatuba. Estou inflamada, né? Mas é porque quem conhece alguma unidade do SESC, qualquer unidade do SESC no estado de São Paulo, sabe que é uma instituição incrível. O trabalho que eles realizam realmente é impecável. Não tem como a gente fazer críticas assim. Claro, nenhum lugar é perfeito, mas a gente sabe o quanto o trabalho do SESC é impecável e muitas cidades sonham em ter uma unidade do SESC. Parece quem torce, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, não só sobre esse assunto, sobre vários, de parar um segundinho e realmente pensar sobre o assunto sem paixões, sem opiniões assim já pré-estabelecidas. Só parar e pensar. Muitas cidades sonham ter uma unidade do SESC. Claro, Birigui merecia muito ter uma unidade do SESC, mas desde quando foi implantado lá, a gente lamenta muito, claro, porque a gente pensa, Araçatuba é uma cidade maior, Araçatuba tem um comércio muito maior e por isso deveria ter uma unidade. Então, essa é uma oportunidade estratégica para Araçatuba nesse momento. E aí eu preciso também dizer, porque as pessoas não sabem de todos esses bastidores.
Quando nós começamos a estreitar as nossas conversas com o SESC, não passava pela cabeça do SESC a implantação de uma unidade. Eles queriam, sim, ampliar o atendimento em Araçatuba, mas eles falaram, não, Vanessa, a gente já tem uma unidade em Birigui, a implantação de uma unidade aqui não vai acontecer. Mesmo porque, você acabou de dizer, todas as cidades querem um SESC, eles têm uma lista de espera de municípios, eu espero não causar problema com essa informação, de 10 anos. Então, nós estamos furando uma fila de 10 anos de implantação de uma unidade, de um SESC que não pensava em ter uma unidade em Araçatuba. Então, esta negociação, muito importante dizer também que a Câmara, muito parceira nisso, a própria dona Edna nos ajudou a construir as emendas desta lei. O Fernando Fabre está dando um apoio, todos os vereadores. Eu fui em todos os gabinetes, Suelen. Eu fui extremamente bem recebida pelos vereadores, pelos assessores, numa ação muito republicana mesmo. Mas ontem, acompanhando assim as manifestações nas redes sociais, a gente conversava aqui no bastidor, como rede social é um lugar complexo, né? Eu vi alguns comentários assim, existe uma lei que proíbe. Eu falei, gente, mas que lei será essa que proíbe? Porque, de fato, tem um artigo de um decreto do Estado de São Paulo, de 1979, um artigo 134, que fala lá que os bens tombados, eles devem ser cedidos, podem ser cedidos e tal, entre órgãos da federação, desde que comunicados ao Estado. E aí isso veio muito forte no parecer da Câmara, e nós falamos, bom, este artigo, ele regulamenta o quê? A atuação do CONDEFAT. Então, vamos perguntar para o CONDEFAT, e o que eu fiz? Um ofício para o CONDEFAT. Senhor presidente do CONDEFAT, nós estamos querendo fazer a doação dessa área para a implantação de um SESC, por isso. Poderia me esclarecer se tem algum problema com essa doação e poderia me dizer qual deve ser a interpretação especificamente desse artigo 134? Eis que, assim, eu digo que esta foi uma grande surpresa que eu tive, porque eu encaminhei esse ofício para o CONDEFAT numa quinta-feira, na segunda-feira isso estava pautado na reunião do CONDEFAT, e eles deliberaram por unanimidade não haver óbice a essa doação. E, além do mais, me encaminharam um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, dizendo que este artigo não deve ser interpretado desta maneira restritiva, que não deve impedir, porque não há razão lógica. Se quiser, eu tenho até ele aqui, a gente pode ler exatamente o que ele diz. Ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. Ou seja, uma obra, você mesmo citou os valores, são valores vultuosos, a gente está falando de muitos milhões de reais, não é algo que seria feito sem que tudo tivesse bem verificado e checado em relação à legislação. Claro, e aí só para deixar evidente, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado diz o seguinte: de fato, a norma citada, veiculada em decreto do governador do Estado, por não amparada por qualquer lei no mesmo sentido, evidentemente não tem nem poderia ter o condão de impor restrição à propriedade de outro ente federado, no caso município. E continua esclarecendo. Isso porque não há hierarquia entre os entes federados, bem assim porque somente por lei em sentido estrito é que se poderia cogitar a disposição dos bens municipais. Há de se ponderar ainda que a restrição sequer teria razão de existir, visto que a alienação nenhum efeito tem em relação ao tombamento que acompanha o imóvel, ainda que transferido a particular. Importante dizer que esse é um novo entendimento, é um entendimento contemporâneo do Instituto do Tombamento. Porque antes a gente imaginava que o tombamento era aquela coisa que engessava o imóvel. Ninguém queria ter um imóvel tombado. Porque não, falava, era muito trabalho. Eu trabalhei em um local que era tombado. Para lavar uma parte desse imóvel tombado, tinha que pedir autorização, tinha que fazer todo... Acho que ainda tem, mas assim, é um trabalho, né? Não, as questões relacionadas ao tombamento, elas mudaram. Se a gente pegar a própria resolução de 2012 do tombamento do CONDEFAT, ela já não faz mais essa grande restrição a como agir. Você tem que consultar todos os projetos arquitetônicos, se você vai mexer, você tem que consultar. Mas o próprio CONDEFAT, em todas as conversas que a gente tem tido, eles falaram, Vanessa, nós estamos tentando mostrar que o CONDEFAT não é um inimigo. O CONDEFAT está aqui para auxiliar na preservação. Vanessa, e se esse projeto for aprovado, e ele
deve ser aprovada, a gente inclusive torce muito para isso. O que muda para Araçatuba do ponto de vista e quanto tempo realmente as coisas vão começar a acontecer? Esse projeto de lei, inclusive, vai ser apresentado uma emenda a ele para fixação de prazo que a unidade do SESC tem que estar implantada em Araçatuba em até 4 anos após a gente lavrar a escritura. Essa emenda, ela é uma emenda importante que foi construída ali junto com a presidência da Câmara, junto com o SESC, nós estávamos presentes. Então, por isso que a gente fala que foi um projeto construído com muitas mãos. E o que muda? Primeiro que a gente tem esse imóvel que é histórico, é um símbolo da urbanização de Araçatuba restaurado. E a gente imagina que com ele a gente vai fazer com que as pessoas olhem com mais carinho, amor e afeto para o nosso centro histórico, para as nossas raízes. Muda que a gente vai ter cultura, arte, lazer, desenvolvimento social ali para as pessoas. Muda que o SESC também tem intenção de fazer projetos ambientais ali naquela área verde. E assim que essa escritura for lavrada, há um combinado, inclusive, com o Ministério Público, porque essa é uma outra questão que suscitaram nas redes sociais. Tem uma ação civil pública? Tem sim, gente. Vocês acham que o SESC não sabe? É claro que o SESC sabe exatamente, inclusive, a sentença, e já foi conversar com o Ministério Público como que a gente pode modular o cumprimento dessa sentença. Então, feito todo esse procedimento, o SESC já imediatamente adota as medidas de salvaguarda da estrutura restante, porque esse também é o nosso receio. Como vocês disseram, a estrutura está ali. E o SESC se disponibilizou, junto ao Ministério Público, a adotar medidas imediatas para preservar o que tem. Vanessa, e para a gente encerrar, outras iniciativas estão sendo estudadas nessa região da antiga Vila Ferroviária? Claro que sim. A gente fala que isso é um grande passo, mas de um projeto muito maior. Então, nós vamos restaurar, através de um retrofit também, a plataforma ferroviária. Eu acho que eu não disse isso em lugar nenhum ainda, nem sei se eu vou levar uma bronca por dizer. Não pode dizer, está liberado. Já pode vou dizer com exclusividade que não vai ninguém dar bronca, não. Nós vamos sim, Suelen. Eu tenho sempre dito que restaurar ali, requalificar o nosso centro histórico talvez seja o maior desafio que a Secretaria de Cultura tem. A gente está muito bem estruturado na questão de fomento, financiamento de projetos. Nossos agentes culturais estão ficando super capacitados para captar recursos, inclusive com outras leis de renúncia. E acho que nós precisamos dar um foco e uma importância na restauração do nosso patrimônio, porque isso nunca foi feito. Então, hoje a gente tem ali um imóvel degradado, 42 para ser mais específica. Nós temos imóveis degradados e nós precisamos restaurar esses imóveis, porque a gente entende também que a gente restaura a nossa dignidade. Isso é muito importante, né? Quem não valoriza o passado, difícil conseguir olhar ali para frente. Para o futuro. Marcelo Teixeira, secretário de Governo, deu parabéns aqui à secretária de Cultura pela iniciativa, proatividade, pela solução oferecida a Araçatuba, por todo o esforço pela restauração das casas das locomotivas, Centro Cultural Ferroviário, assim como pela instalação de uma unidade do SESC. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por participar, aceitar participar ao vivo, para rebater aí todos esses comentários e dúvidas que as pessoas têm mesmo, e a gente tem que esclarecer justamente para que seja realmente feito com muita transparência. E eu estou à disposição, Suelen. Se você tem alguma dúvida em relação a doação, até o caso do Pastorinho, trouxeram à tona, porque fizeram uma doação com o Pastorinho. Gente, eu tenho todo o processo, toda a sentença, e posso mostrar para vocês que são casos completamente diferentes. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, à disposição. Nós recebemos aqui Vanessa Manarelli, secretária de Cultura de Araçatuba. Vanessa, muito obrigada. Agora são 7h58. Infelizmente, o Jornal da Manhã fica por aqui. Tenha uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada. Vai lá na PAI, que tem muitas compotas de frutas deliciosas e pãezinhos de batata. Uma excelente segunda, e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de